Bom dia, galerinha, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 60ª aula remota, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, aula de português. Vamos encerrar o nosso livro 2, capítulo 4, para as provinhas que estão se aproximando, né, gente? Então, vamos lá. A página 91 era a correção. Para você completar cruzadinho, você tinha que ler a literatura de cordel aí abaixo. Então, vamos lá. O termo cordel, assim como essa manifestação literária, é de herança portuguesa. No Brasil, o cordel ganhou força no século XX, sobretudo entre 1930 e 1960, tornando-se uma manifestação literária da cultura popular brasileira típica da região Nordeste. Em estados como Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. A literatura de cordel é um gênero literário escrito de forma rimada, originado de relatos orais e impressos em folhetos ilustrados, muitas vezes com xilogravuras técnicas na qual se possibilita a reprodução da imagem gravada. O nome cordel deriva de forma como tradicionalmente de folhetos que eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbães. Terminada a correção, vamos para a aula de hoje. Leitura do texto na página 92. Leia este outro texto de cordel. Num país muito distante, um matuto de valor trabalhava a dura terra da qual ele era senhor. Junto com esposa e filho, sua roça era um primor. Para ajudar na lavoura, ele só tinha um boi, que puxava seu arado, dando-lhe um grande apoio, desde o raiar do dia até quando o sol se põe. Para outra serventia, ele tinha um jumento, que levava à cidade para vender alimento, e mais outros animais que ajudavam no sustento. A vida naquela roça não era a mesma maneira. Era um homem na enxada e a mulher na peneira, com os meninos ajudando desde a hora primeira. E aí, matuto significa o que, gente? Pessoa que vive no interior no campo. Primor, que tem beleza, que é cuidadoso, né? Que é bem cuidado. Arado, instrumento usado para cultivar a terra. E serventia, utilidade. Linhas e entrelinhas, depois de ler o textozinho, responda o que se pede. A história contada no texto se passa onde? Na zona rural. Conte o que você observou no texto para chegar a essa conclusão. E aí a gente observou pelos versos, né, gente? Um matuto de valor trabalhava a dura terra e sua roça era um primor. Isso está onde? Na primeira estrofe. Para ajudar na lavoura, ele só tinha o boi, que puxava seu arado. Isso está na segunda estrofe. Ele tinha um jumento que o levava à cidade para vender alimento. Isso está na terceira estrofe. A vida naquela roça não era a mesma maneira. Isso está na quarta estrofe. Então, foi assim que a gente chegou à conclusão que eles realmente vivem na zona rural. Na 2, a história retrata a vida de uma família. Responda aos itens. Quem eram os membros dessa família? Então, pai, mãe e filhos, né? Que animais a família tinha? Para que eles serviam? A família tinha um boi que puxava o arado, um jumento que levava o pai à cidade para vender os alimentos que cultivavam na roça, e tinham outros animais que ajudavam no sustento. Quem poderia ser esses outros animais que ajudavam no sustento? Então, a gente conclui que poderia ser uma galinha, a família poderia alimentar-se, né, dos seus ovos, até da sua carne, frango, também alimenta-se da carne, porcos, que é carne e gordura, que essa gordura é uma banha que eles cozinham, e vaca, o leite. Considerando o texto, responda aos itens. De acordo com as ideias do texto, a família era proprietária do local onde morava, sim ou não? Sim, a família era proprietária do local, né? Como é que você sabe disso? O que justifica essa resposta? Então, os trechos é que justificam a resposta. Quais trechos? Um matuto de valor trabalhava a dura terra, da qual ele era senhor. A gente sabe que senhor, naquela época, significava dono, né? Qual era a fonte de subsistência da família? Então, eram os alimentos que eles cultivavam na roça e vendiam na cidade. Copie do texto o trecho que eu levo a essa resposta. Ele tinha um jumento que eu levava à cidade para vender o alimento. Na página 94, releia esse trecho observando a palavra destacada. A vida naquela roça não era a mesma maneira. E aí, o que significa maneira? Legal, bacana. Você já conhecia o significado dessa palavra?
Se não, como você fez para descobrir? Teve gente que falou que sim, que já conhecia, teve outros que não, que falaram que nunca ouviram falar. E quem nunca ouviu falar, ficou ouvindo, né? Nesse momento onde a gente estava na discussão, onde a gente tem um convívio de pessoas que têm esse linguajão, né, gente? Dizem que a vida naquela roça não era maneira. Significa dizer o quê? Que a vida era o quê? Difícil. E por que a vida naquela roça não devia ser maneira? Ora, gente, se eles faziam trabalhos pesados durante muitas horas do dia, né? Por isso. Copie do texto 3 que eu levou a essa conclusão. Era o homem na enxada, a mulher na peneira, com os filhos ajudando desde a hora primeira. Então, esse é o trecho que comprova. Na quinta, conversa com o professor e os colegas sobre as questões. Boi e jumento são substantivos comum próprio. A gente sabe que são substantivos comuns e que eles devem ser escritos com a letra inicial minúsculas, só exceto, né, quando é início de frase ou então títulos. Só que o autor, ele tem licença poética, né? Como autor, ele tem licença poética para usar a letra maiúscula, né? Quando ele faz isso, nesse substantivo comum, ele passa a usar como próprio, dando a ele uma personificação, né? Ele personifica aquela palavra, mostrando no contexto que ela tem muita importância para a família. Então, no caso aí, o boi escreveu com o B grande, maiúsculo, porque o boi realmente é muito importante para aquela família, né, gente? É a base do sustento deles. Então, o boi aí ficou como sendo personificado, né? Quantos versos há em cada estrofe? Em cada estrofe há 6 versos. Quais versos ocorrem as rimas? Aí a gente viu que é no segundo, no quarto e no sexto, né? Como são chamadas as estrofes que tem essa característica de 6 versos? Sextilhas, né, gente? Vale lembrar, gente, que os cordéis, eles podem ser escritos em quadras, né? Sextilhas, mas também tem as setilhas, oitavas e as décimas. Ok? E aí vamos para a página 95, na ponta da língua, estudo do texto, né? Estudo do gênero textual, literatura de cordel. O texto de cordel é escrito em versos e estrofes. O número de versos em cada estrofe mantém-se ao longo do texto. Em cada estrofe, as rimas estão presentes apenas nos versos pares. Tudo isso a gente acabou de ver, né? Marque V para verdadeiro e F para falso. Uma das características do cordel é a oralidade, verdade. O texto de cordel valoriza elementos de cultura brasileira? Sim. O texto de cordel pode ser considerado uma narrativa em verso, pois assim como as narrações, ele também conta histórias? Sim. Então, tudo verdade. A linguagem do texto de cordel é informal e simples, já que ele usa a linguagem do povo. Os textos de cordel não precisam ter sempre a mesma quantidade de estrofes, certo? Um cordel pode ser escrito com estrofes de 4, de 6, de 7, de 8 ou de 10 versos, que são chamadas quadras, sextilha, setilha, oitavas e décimas. E aí, gente, a página 96 e 97, você vai fazer um texto de cordel, né? Você já sabe o que é um texto de cordel, então é a sua vez de produzir um. Então, você vai escrever, vai primeiro, você vai descobrir, né? Qual será o tema que você vai escolher? Você vai falar sobre o quê? Você vai escolher se é um fato divertido, acontecido por algum de nós, se é uma história criada da sua imaginação, se é alguém que você admira e que você quer homenagear em forma de poesia para essa pessoa, se é um problema que o nosso país está vivendo. Então, escolhe o tema, escolhe quantas estrofes vai ter e começa a escrever. Depois você vai avaliando e o reescrevendo, tá bom? Tarefa de casa. Também para casa 98 e 99, que é um trabalho para nós, que você vai me apresentar no dia 31, que é a elaboração dos folhetos de cordel, certo? Então, aqui tem toda a sequência para você analisar, né? E fazer, gente, etapa por etapa, tá bom? Primeiro a digitação dos textos, depois a produção da xilogravura, que essa xilogravura vai ser a capa
né, do seu folheto, depois a montagem dos folhetos, e aí a exposição dos cordéis vai ser no dia 31, onde a gente vai levar para a escola logo após você me apresentar na aula aqui, né, você vai me recitar tudo que você planejou e depois da aulinha você leva para a escola que a tia vai recolher lá, tá bom, gente? Isso no dia de Sara, dia 31, uma segunda-feira após as provas. Vamos agora para a página 100. Lembrando que esse trabalhinho vale nota, tá, gente? Para nota. Literatura, Sombra de Fábio no reino do vai e não vem, uma viagem no mundo do cordel. O narrador personagem revela o drama em que se encontra sua Rabeca veridiana que sumiu e sem ela não existe criação. Depois de consultar a cigana Esmeralda, o artista descobre que a Rabeca está no reino do vai e não vem, um lugar mágico onde vivem todos os personagens da poesia popular. Se você tem interesse em ler, ela está disponível aqui nesse endereço eletrônico, tá bom, gente? Na página 100. Vamos agora para o Divirta-se. Leia o diálogo a seguir. Você entendeu o que é cordel? Agora entendi. Então, Clara, se nunca vi, foi escrito no papel o sentido de cordel. E aí, conversando, a gente tem que saber o que é que tem de engraçado nesse diálogo, por quê? E aí a gente vê, gente, que é o fato de que a Ana está respondendo a pergunta do Vitor de maneira versificada, né? Usou como versos, com rimas, como se estivesse declamando um texto de cordel. Então, essa é a graça. Atividades complementares, você vai ler um trecho do cordel, criança, que bicho é este, e depois vai responder. Vive pelos oceanos, lá onde mora a sereia, navegando pelas águas, ela não se aperreia. O mar é sua passarela, ela é grande, tão bela, só pode ser a baleia. Não tem nela pé nem mão, há um bicho que não tem de sobra, se arrasta pelo chão fazendo qualquer manobra. Como o rato, sapo, rã, tem muito no Butantã, o nome dela é cobra. Tira o S, põe o P, o seu nome vira papo. Sem usar as e com o trás, o bichinho é um trapo. Gosta muito de lagoa, é tranquilo numa boa. Esse bicho é o sapo. De acordo com as palavras do texto que você não conhece, você vai procurar no dicionário e aí você vai colocar aí o significado, tá bom, gente? Isso aí é pessoal, tá bom? E agora a gente vai para a segunda questão. De acordo com o que você leu, esses 3 estrofes do texto, qual é o tema de cordel? Então você pode dizer os bichos, né, que ele fala, ou então mesmo os animais. A terceira, este cordel faz você lembrar algum outro gênero discursivo que você já estudou? Se sim, qual é? Claro, né, gente, este cordel está feito de adivinhas, que foi um gênero que a gente já estudou. Responda que se pede. Quantos versos tem cada estrofe do texto? E a gente analisando, a gente vê que tem 7. Como são chamadas as estrofes que têm essa quantidade de versos? Cetilhas. Releia o texto e circule em cada estrofe as palavras que rimam, depois responda ao que se pede. E aí você tem que circular na primeira estrofe sereia, aperreia e baleia, que faz uma rima, passarela e bela, que faz outra rima. Na segunda estrofe, você vai circular sobra, manobra e cobra, que faz uma rima, e mais outra rima, rã e butantã. Na terceira estrofe, papo, trapo e sapo, faz uma rima, e lagoa e boa faz outra rima. E aí, a perguntinha é, quantas rimas diferentes há em cada estrofe? Acabei de dizer, né, gente? 2 rimas. Há 2 rimas diferentes. Em que verso essas rimas aparecem? E aí, as rimas aparecem primeiro no segundo, depois no quarto e no 7º verso. As outras rimas aparecem no 5º e no 6º verso. Releia estes versos. Como o rato sapo rã tem muito no Butantã, o nome dela é cobra. Ao que se refere a palavra que está em destaque? Butantã aí, gente, se refere ao Instituto Butantã, que está localizado em São Paulo. E aí vamos para a 7ª questão, agora um desafio. Será que você consegue adivinhar que bicho está escondido na estrofe seguinte? Anda sempre em batalhão, parece não ter fadiga. Dos donos de plantação, às vezes é inimiga. Ao contrário da cigarra, seu trabalho não faz farra. Assim vive a formiga.
Ele estes versos, depois responda o que se é pedido. Ela é tão grande, tão bela, que pode ser a baleia. As palavras grande e bela são o que, gente? Eles aqui é qualidade. A palavra, então, ela é adjetivo. No verso em que essas palavras aparecem escritas, circula o que for primitiva e sublinhe a que for derivada. Então, você vai circular grande, que é a primitiva, e vai sublinhar a bela, que é a derivada. E aí, a próxima perguntinha. No caso da palavra derivada, ela se origina de que outra palavra? Bela vem da onde? De beleza. Releia estes versos, depois responda o que se é pedido. Não tem nela pé nem mão. Há um bicho que tem de sobra. Se arrasta pelo chão fazendo qualquer manobra. Manobra é um substantivo derivado de que substantivo primitivo, gente? Mão, né? Manobra vem de mão. Então, na 10ª, você vai marcar. Na estrofe aparecem as palavras bicho e bichinho. As duas palavras são o quê? Substantivos. E quais delas é a primitiva e a derivada? Primitiva é o bicho e derivada é o bichinho, que vem de bicho, tá bom? Na página 103 você vai mostrar aqui o que foi que você aprendeu sobre esse gênero discutivo, né? Cordel, né? Esse gênero sobre textos de cordel. Então é hora de você mostrar as características do texto de cordel que você assimilou aqui nessa página 5, tá, gente? E aí, para concluir a página 104, você também estudou substantivos, adjetivos, e eles podem ser primitivos, derivados, então vamos completar. Substantivo e adjetivo primitivo são aqueles que não derivam de outras palavras, pelo contrário, são eles que dão origem às palavras. Substantivo e adjetivo derivados são aqueles que derivam de outras palavras, ou seja, eles se originam de outras palavras, né? Preciso de outra palavra. São substantivos derivados de laranja. E aí todas as palavras que vêm de laranja, laranjada, laranjeira, laranjal, laranjeiro, são palavras derivadas de grande, grandioso, grandiosa, grandão, grandona, grandalhão, grandalhona. E aí você faz a sua autoavaliação na página 104. A gente termina por aqui nosso capítulo 4, Estudem para as provinhas, que é o conteúdo que vai cair, capítulo 4 do livro 2, prova de português. Então, meus amores, cheiro no coração, a gente fica por aqui. Bom almoço para todos e até amanhã com mais uma aula remota.